Olha só, dia 13 de fevereiro é uma data bem específica no calendário militar brasileiro. É o dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Parece um nome comprido, né? Mas ele fala de uma função que é super essencial, só que, para muita gente, passa despercebida. A dos capelães militares. Então, bora mergulhar nessa história para entender a importância desse trabalho. E já de cara, a gente se depara com uma pergunta que é bem interessante, né? Pensa bem. Por que uma força armada, uma organização totalmente focada em defesa, em combate, por que ela precisaria de apoio espiritual? Pode parecer estranho à primeira vista, mas a resposta, olha, ela diz muito sobre como se cuida de quem está na linha de frente. Então, vamos falar sobre essa data. O dia 13 de fevereiro é oficialmente o Dia do Capelão Militar. É o momento de jogar uma luz sobre essa função, que não é de hoje não, já existe há mais de 100 anos dentro do Exército. E o nome oficial desse serviço é SAREX, que é a sigla para Serviço de Assistência Religiosa do Exército. A missão deles é bem clara, vai direto ao ponto. Não é só sobre religião, é sobre dar um suporte completo, sabe? Um apoio espiritual, claro, mas também psicológico e emocional. E isso não é só para o militar, não. Vale para as famílias também. Mas para a gente entender como tudo isso começou, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para o começo do século XX. E o ano que a gente tem que guardar é esse aí, 1915. Foi nesse ano que a coisa toda se tornou oficial. Foi quando a assistência religiosa deixou de ser algo informal e foi de fato institucionalizada no Exército Brasileiro. E mais interessante é pensar no contexto da época. O Brasil estava passando por um monte de transformações e o Exército também, num grande processo de modernização. Foi aí que, no dia 13 de fevereiro de 1915, o então presidente Venceslau Braz foi lá e assinou o decreto que criou oficialmente o serviço. Isso mostra que, mesmo naquela época, já existia uma noção muito clara da importância desse tipo de apoio, né? Tá, mas na prática, o que faz um capelão militar? Se a gente acha que é só rezar missa ou fazer culto, a gente está muito enganado. O trabalho vai, olha, muito além do que a maioria de nós imagina. É exatamente essa a questão. A percepção geral é essa. O capelão é aquele que celebra os ritos religiosos, ponto. Mas a realidade da missão é muito mais ampla. Ele é um conselheiro, uma pessoa de confiança, um verdadeiro suporte psicológico e emocional que está ali, no dia a dia, junto com a tropa e com as famílias. E onde que eles estão? Bom, a resposta é simples. Onde a tropa estiver. Pode ser na rotina tranquila de um quartel ou nas situações mais extremas que a gente pode imaginar. Pensa só, missões de paz lá fora, como foi no Haiti. Operações super complexas no meio da Amazônia. Na resposta a desastres naturais ajudando as vítimas. E sim, claro, em situações reais de combate. Onde tem um soldado, tem um capelão por perto. Ok, agora vamos dar um salto no tempo e ver como é o capelão de hoje em dia. Como é a formação dele, como ele atua no cenário atual. A formação de um capelão é muito particular. É uma jornada dupla. Primeiro vem a formação religiosa, né? A pessoa se torna padre ou pastor. Mas não para por aí. Depois vem a formação militar. Eles passam por todo o treinamento para entender de verdade a vida no quartel, a chamada vida castrense. E só então, no final, eles atuam como oficiais do Exército, juntando essas duas vocações, a religiosa e a militar. E um ponto que é super importante nos dias de hoje: o capelão militar atende a todos, sem exceção. A missão dele não é converter ninguém, mas sim promover o diálogo e o respeito entre todas as crenças. Ele está ali para garantir a liberdade religiosa de cada militar, não importa qual seja a fé da pessoa. Bom, já caminhando para o final, acho que dá para a gente resumir o impacto de todo esse serviço em uma única ideia que é muito poderosa: cuidar da alma da tropa. E essa frase aqui, olha, ela captura a essência de tudo. É um trabalho silencioso, mas essencial de quem cuida da alma, de quem defende nosso país. É exatamente isso. Um trabalho que não faz barulho, que muita gente nem sabe que existe, mas que é fundamental para o equilíbrio, para a força mental, para a resiliência de quem veste a farda. E para fechar, fica uma reflexão que vai muito além dos muros do quartel. Qual é o verdadeiro papel do apoio espiritual nas grandes instituições hoje em dia? E não falo só das Forças Armadas não, hein? Penso em grandes empresas, hospitais, onde for. Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre a importância de cuidar do lado humano, especialmente em ambientes de alta pressão.